Olá, amigos e amigas, mais um vídeo. Como são os mundos regeneradores? Esse é o tema. Interessante o tema, para que a gente analise como será o nosso planeta mais no futuro. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, agradeço a Deus e a Jesus pelas oportunidades. Vamos lá então, trouxemos um texto aqui bem interessante. Entre as estrelas que cintilam na abóboda azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinado pelo Senhor à expiação e à aprovação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como existem os de transição, que se podem denominar de regeneradores. É a nossa próxima etapa. Estamos avançando para um mundo de regeneração. Já faz um tempo bastante grande, mas o importante é que nós cheguemos lá. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas existem as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, se regeneram e voltam dignas de glória, glória que lhes é destinada. Os mundos regeneradores, eles servem de transição entre os mundos de expiação, que é o que nós estamos, e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas, das quais ainda somos escravos, mas isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, isento da inveja que a tortura e do ódio que a sufoca. Em todas as frontes encontra-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para ele, cumprindo-lhe as leis. Nestes mundos de regeneração, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas já existe a aurora da felicidade. Vislumbra-se a felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda existe a necessidade da reencarnação. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias que nós encontramos aqui no mundo de provas e expiações. Comparados à Terra, esses mundos de regeneração são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, como agora, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Ele compreende a existência de outros prazeres prometidos pelo Senhor, aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida.
só espiritual. Então liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar às emanações do próprio Deus, uns aromas de amor e de caridade que do seu anseio emanam. Mas, nestes mundos, ainda falível, é o homem e o espírito. Mas destes mundos, ainda falível, é o homem e o espírito do mal não perdeu completamente o seu império. Não avançar é recuar. Existem muitas moradas na casa de meu Pai, já disse Jesus. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais difíceis provas o aguardarão. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagais de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Esse texto nós encontramos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto belíssimo que nos fala do futuro que nos aguarda. Depois de passarmos por essa tempestade, que é o mundo de provas e expiações, o qual nós ainda estamos intrinsecamente ligados, dada a nossa ainda condição de espíritos imperfeitos, sujeitos a cometer erros. Não que a gente vá cometê-los, mas nós somos sujeitos a cometê-los. Então, um mundo de regeneração que se aproxima de nós. E quando a gente diz que se aproxima, não significa que ele vai surgir logo amanhã ou no ano que vem. Mas muitos e muitos milênios se passarão ainda para que nós possamos atingir a condição de um mundo regenerador. Já na época mesmo de Moisés, vivíamos em um mundo de provas e expiações, porque quando Moisés recebeu dos Espíritos os 10 mandamentos, ali já havia as leis de Deus, para que pudesse ensinar àqueles espíritos daquela época, ainda semi-selvagens, saídos de um mundo inferior ao que nós encontramos hoje, mas já conseguiam entender aquilo que Deus pretendia nos oferecer como condições para a nossa evolução. Mas um milênio se passou, chegou Jesus para nos ensinar que é o amor, o caminho único a nos levar para um plano superior. E Jesus aqui esteve entre nós, nos mostrou Deus, como Moisés já havia nos dito, entre o povo judeu, da existência de um Deus único. Jesus vem dizer mais ainda. Ele não só é único, mas como ele é onipresente, onisciente. Ele é bom, ele é justo, ele é misericordioso. Ele nos criou para encontrarmos o bem, a felicidade. E Jesus veio dizer e nos ensinar sobre esse Pai, Criador de todas as coisas, e a necessidade de que o amemos acima de tudo. E nos falou da necessidade de amar também uns aos outros. Estamos nesses milênios que vão se passando, vivenciando reencarnações sobre reencarnações e nos melhorando a cada uma. Porque hoje, com a doutrina espírita, aprendemos que estamos sob uma das leis de Deus, que é a lei de progresso. E a gente progride de forma continuada. E vivemos nesse momento, um momento de transição para um mundo de regeneração. Por isso as grandes dificuldades. Mas muitos
irmãos nossos que receberam a oportunidade de reencarnar no mundo de provas e expiações, em não aproveitando as oportunidades, certamente terão que reencarnar-se em um mundo ainda inferior ao que nós vivemos, mundos primitivos. E se nós fizermos por merecer acompanhar o desenvolvimento do planeta e encarnados no mundo de regeneração, onde haverá mais bem do que mal, mas ainda haverá o mal, ainda ocorrerão os vícios, ocorrerão as quedas morais. Se nós não nos mantivermos em equilíbrio, retornaremos numa reencarnação próxima ao mundo de provas e expiações também. Então, que nós entendamos que o mundo de regeneração, ele é um mundo intermediário entre esse que nós vivemos, de provas e expiações, de grandes lutas, para um mundo feliz. E nós possamos estudar sobre esse tema, que é muito interessante, muito complexo. E eu digo aos amigos para que estudem mais sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, também na Gênese, enfim, nas obras básicas da doutrina espírita, para que nós nunca percamos a fé, a esperança, a confiança que precisamos ter para vencermos os momentos de dificuldades pelos quais nós passamos. Era isso que eu tinha para esse vídeo. Eu agradeço muito aos amigos pela sua atenção. Que fiquem bem e fiquem em paz. Muito obrigado.